Olá, alunos e alunas do segundo ano do ensino médio do Lacerda Franco. Estamos iniciando hoje o segundo bimestre. Nós tivemos um bimestre inteiro para entender essa disciplina, como ela funciona, com orientações individuais pelo WhatsApp, com uma orientação geral sempre por aqui, no CMSP e no canal do YouTube. O meu canal do YouTube é o meu nome, Valéria com W, Volk, V-O-L-K, Magnani, M-A-G-N-A-N-I, Riso, Valéria Volk Magnani Riso. É o meu nome do e-mail institucional da Secretaria de Educação. Bom, hoje estamos aqui começando e eu vou fazer uma proposta. Eu já tenho agora vários alunos que já existem, que já têm um caminho de orientação de estudos traçado, né? Eu tenho, então, a Maria Eduarda, que está trabalhando aí na pesquisa da biomedicina, né? A biomedicina é uma área das ciências, Maria Eduarda, então você tem que colar no professor Celso, no seu professor de química e no seu professor de física, nos seus professores de biomédicas, né? Porque a escola se divide em humanas, exatas e biomédicas. As disciplinas de humanas são história, geografia, língua portuguesa, artes, educação física, inglês, né, que são as linguagens, né? As ciências naturais, você pode procurar o professor de biologia, professor de ciências, de química, de física, e também dentro das áreas da biomédica, das exatas, você vai encontrar o professor Manuel, de matemática, né? São excelentes professores. Então, quem vai seguir uma carreira lá na frente, ligada mais a conteúdos ligados a biomédicas ou ciências exatas ou ciências da natureza, deve colar nos professores dessas matérias. E quem vai seguir um caminho mais de humanas, de esporte, de inglês, mais ligado a jornalismo, moda, web designer, já é o pessoal de humanas, né? Então, aí na sala, né, a gente já tem mais ou menos, eu estou orientando algumas pessoas que eu observo que estão mais buscando uma área futura nas exatas, que é matemática, física e química. Tem alguns alunos e alunas que estão buscando uma pesquisa mais ligada às ciências e à biologia, às áreas das biomédicas, e alguns alunos de humanas, né? O que vocês precisam buscar nesse momento, não é uma decisão que não vai nunca mudar, né? Alguns alunos começaram falando, eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo, e depois, professora, não é nada disso na pesquisa, eu vi que essa carreira aí não me serve, ou, eu não vou fazer faculdade, eu quero fazer só ensino técnico, aí eu oriento o caminho só com ensino técnico, mas o que vocês precisam saber, no caso de você desejar, quando acabar o ensino médio, prestar o vestibular para uma faculdade. É a pontuação, como que se dá a pontuação do vestibular. Então, se a pessoa escolhe uma área de exatas, né, para fazer aí um vestibular, engenharia, engenharia química, arquitetura, apesar que a arquitetura ela está entre humanas e exatas, né? Porque você tem ao mesmo tempo os desenhos todos do arquiteto ligados à ciência humana, mas você tem todos os cálculos geométricos dos prédios e das construções que está ligada à área de matemática, né? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: se a matéria que você está querendo prestar, ela está mais ligada às exatas, essas matérias é que você tem que se dedicar mais. Por quê? Porque lá no vestibular, essas você vai ter 2 pontos sobre cada questão. Então, as provas são parecidas na FUVEST, por exemplo. São unificadas as provas. A FUVEST, as universidades estaduais, né? Principalmente a USP, né? Você tem uma prova unificada, mas que ela muda o quê? A pontuação. Você vai fazer a mesma prova que um colega de outra área, mas para ele,
o maior peso de pontuação, por exemplo, vamos dizer que o aluno escolha história, cursar história. Todas as matérias de humanas, quando ele prestar o conhecimento geral, ele vai ter 2 pontos em relação às exatas. Não tem problema ele errar algumas questões de exata, porque ele vai ter maior pontuação nas questões de humanas. E aí ele passa no vestibular porque ele foi bem pontuado na área que ele escolheu. Agora, ele não pode zerar a matemática. O que não pode no vestibular é você zerar a questão, é tirar 0. Porque aí você vai ficar muito em desvantagem com a pessoa que não escolheu exatas e foi lá e fez a prova e tirou a nota mínima em exatas, porque foi muito bem em humanas. Então, pessoa que vai prestar um vestibular para humanas, ela tem que se dedicar em português, matemática, português, história, geografia, língua portuguesa e gramática. Ela tem que prestar muito atenção no inglês, né? Nas áreas de linguagens mesmo, né? E se ela for um pouquinho ruim em matemática, não tem problema, porque são as menores pontuações. Mas ela não deve zerar nunca, porque se ela zera, ela fica em desvantagem a um candidato que tirou nota mínima nas exatas, tendo escolhido humanas, e vice-versa. Tá? Não sei se vocês estão entendendo a minha forma de explicar, mas eu estou tentando mostrar para vocês que a gente tem que acabar com o pensamento mágico. O que é o pensamento mágico? É você encontrar um aluno que não está estudando nada na escola, ele tem baixa pontuação em tudo, ele frequenta muito pouco as aulas, ele não entrega trabalho, mas ele fala assim: eu quero ser médico, que é uma disciplina que exige muito conhecimento. Né? É uma disciplina, é uma área, que exige muito conhecimento. Então, esse pensamento mágico é que vocês precisam tomar cuidado, porque eles vão deixar vocês na estaca 0 lá no final. A pessoa quer ser médica e agora no ensino médio não está estudando nada, né? Não estou dizendo que aí na sala de vocês tem essa situação, porque como eu não dou aula presencial, eu não conheço cada um de vocês. Mas existem algumas salas que eu entro que o aluno está lixando a unha, conversando, está o tempo todo no celular e no jogo, e não está prestando atenção em nenhuma disciplina. E aí você encontra o aluno no corredor e ele fala: eu quero ser médico. É um pensamento mágico. É um pensamento mágico que ele vai ter muita dificuldade de realizar se ele não cair na real que para ser médico ele tem que estudar muito as áreas de ciências, de química, porque médico mexe muito com química também, né? De exatas nem tanto, mas de biológicas, de biomedicina. Ele tem que saber escrever muito bem também para ser médico, então ele vai ter que pegar pesado na língua portuguesa, entendeu? Então não dá para ser médico só porque eu vi alguém famoso, ou o meu vizinho, ou sei lá, eu vi na novela e então eu quero ser. Não, para querer alguma coisa, tem que lutar muito, tem que trabalhar muito por isso. Por exemplo, quem quer fazer futebol. Eu quero ser jogador de futebol. Já está treinando? Você não vai ser jogador de futebol sem treinar. Um jogador de futebol profissional, o cara começa a treinar 3 vezes por semana com 6 anos de idade. Até os 8 anos de idade, ele treina 3 vezes por semana. Quando ele faz 10 anos de idade, ele treina 4 vezes por semana. Quando ele vai crescendo, até os 16 anos, ele treina todos os dias, ele corre, ele faz corrida, ele faz aquecimento. Um cara que acorda só porque ele gosta de futebol e bate uma bolinha com os amigos, ele querer ser jogador profissional, sem ter todo esse treino, é pensamento mágico. Porque ele já tem que estar treinando muito e já tem que estar na idade de vocês, o ensino médio, participando nos clubes. Você sabe que tem muitos clubes que abrem de final de semana, eles cobram uma taxa mínima, R$ 50 a inscrição, e você vai lá, não sei se é 50, porque o meu filho mesmo, que hoje tem 24, quando ele tinha 13 anos, ele: mãe, eu quero ser jogador de futebol, com 13 anos. Eu falei: tu vai ter que já treinar todo dia. Eu já coloquei ele em escolinha de futebol, já coloquei ele em academia para fazer aquecimento físico. Eu falei: vai querer ser jogador, meu filho? Já começa a malhar desde já no campo e em tudo, né?
E aí, com 14 anos, ele fez o primeiro, chama-se treino aberto. Você paga lá uma taxa, naquela época era R$ 50. Nós fomos até o Beneficência Portuguesa, que é lá na Marginal, né? Marginal, acho que Tietê, se eu não me engano, ou é Marginal Pinheiro, já faz muitos anos isso, meu filho já tem 25, né? E então ele foi fazer o primeiro jogo dele, observado por técnicos, e ele passou na primeira fase, ele foi colhido, né? Fala que é colhido. Vai lá, você faz um jogo, joga com vários meninos que se inscreveram, e tem vários olheiros sentados nas arquibancadas, colhendo talentos do futebol. E aí o meu filho ele conseguiu passar da primeira para a segunda fase. Aí a segunda fase ele foi jogar num campo bem maior da Beneficência Portuguesa, muito maior mesmo, ele até assustou o tamanho do campo. E aí tinha novos olheiros lá, e ele passou na segunda fase. E a gente pagou um pouco mais. Conforme você vai passando de fase, você paga um pouco mais essa taxa, né? Para poder jogar e ser olhado, né? E só que na terceira fase ele acabou não pegando, que era muita exigência. Na terceira fase era 3 jogos semanais, enfim, ele não aguentou pela exaustão, porque ele não estava preparado. Hoje ele fala, mãe, era pensamento mágico, porque se você quer ser jogador, você já tinha que estar treinando desde os 7. Eu comecei com 13 e eu estava atrasado. Eu não estou falando isso para ninguém desistir de nada. Eu estou falando o seguinte: se você escolheu no futuro ser jogador de futebol, você com essa idade tem que treinar todos os dias, categoricamente, pelo menos 3 horas por dia, entendeu? É muito aquecimento físico, é muito jogo. Você tem que estar batendo bola. De preferência, você também tem que estar num time semiprofissional, onde você joga todo dia, e você já tem que estar numa escola de futebol, né? Uma academia de futebol de salão, enfim. Você não vai ser jogador só pensando em ser jogador, ou você não vai ser médico porque você decidiu que você quer ser médico, mas você não estuda nada de ciências e biologia e nem gosta do professor e da disciplina, né? Hoje eu estou sendo um pouco mais ácida com vocês, porque eu preciso dizer a vocês que eu tenho notado no segundo ano um pouco de desconhecimento das áreas, né? O que eu preciso estudar, como eu preciso organizar a minha rotina de estudos. Quando eu saio do Lacerda, eu vou para minha casa, né? Eu vejo muitas vezes que vocês estão tendo dificuldade até para assistir essa meia horinha de aula, que é só meia hora de aula que vocês acessam a hora que vocês quiserem, no momento que vocês estiverem livre, e aí vocês estudam. Então, às vezes, eu vejo pessoas que estão com dificuldade de acessar essa meia horinha da aula de orientação de estudos, que é uma disciplina da reforma do ensino médio, que veio para justamente orientar vocês o que é esse futuro. Né? Por exemplo, teve alunos que me disseram assim, Pro, eu não quero nem fazer faculdade e também não quero nem fazer ensino médio técnico, eu quero só arrumar um emprego. Eu quero que a senhora me ensine a fazer currículo. Falei, claro, vamos conversar, então, eu vou te dar orientação particular, né? A pessoa diz que quer, quando se formar no ensino médio, sair da casa dos pais, ela quer ir morar sozinha, ela quer ter a independência dela, e ela quer trabalhar e morar sozinha, sair aqui da Vila Histórica, porque ela acha que aqui não... sei lá, ela quer desbravar o mundo, né? Que bom, né? É muito bom ver pessoas que sonham, mas até para ser sonhador tem que ter planejamento, né? E eu disse para essa pessoa, olha, fazer currículo, professor, eu digitei um currículo aqui, veio me mostrar. Falei, olha, fazer currículo não é saber digitar bonito, saber diagramar bonito, saber currículo é colocar numa folha quem você é, quais são as habilidades para que a outra pessoa te contrate, né? Então, veja bem, você faz um currículo assim, Valéria Volk Magnani Riso. Nome, 55 anos. Mora na Rua Tiradentes, 530, em Ribeirão Pires. É professora da Escola Lacerda Franco.
Onde estudou? Ah, eu estudei, não eu, né? Mas eu já fiz 3 faculdades federais, uma estadual, sou pós-graduada, estou fazendo mestrado na UFABC. E fiz vários cursos intermediários, até online, que tem curso online que dá currículo. Mas faz a gente conta que eu estou aqui no ensino médio, eu nasci aqui na vila, ou eu vim depois para a vila, e a única coisa que eu fiz na minha vida foi a escola Senador Lacerda Franco. Aí eu vou lá e escrevo Valéria Volk Magnani Riso, eu tenho 18 anos, moro aqui na Rua Ford, 419, Paranapiacaba, é, é, ensino primário, a MEF da Vila, tá? Ensino fundamental, Escola Senador Lacerda Franco. Ensino médio, Escola Senador Lacerda Franco. Línguas, fala mais de uma língua, né? O que você conhece de internet? Ah, eu conheço Word, mas não adianta você falar que conhece Word, que sabe mexer em PowerPoint, ou que sabe fazer uma tabela no computador. Você tem que ter certificados que comprovem que você fez pequenos cursos rápidos, nem que seja desses cursos de YouTube gratuito, que eles também dão certificado, para que você prove no seu currículo que você tem conhecimento básico de Word, conhecimento de digitação, sabe fazer uma tabela financeira. Ah, então, atendimento ao público. Ah, eu sou ótima, eu sou super expressiva, sou linda, eu sei atender público. Aonde que comprova que você fez um curso básico de RH, recursos humanos e atendimento? Às vezes você tem cursos gratuitos que dão um certificado aí na internet que você ainda não fez, né? Porque muitas vezes os alunos falam assim: ah, mas aqui em Paranapiacaba é longe de tudo, não tem oportunidade para nada, mas tem bastante coisa, e muitas vezes o aluno não vai. Olha, eu vou falar de uma época, eu estou aqui dando aula na cidade aqui, sou concursada há 21 anos, né? Eu fiquei um período fora porque eu tive câncer e tive que me afastar do Lacerda. Depois eu voltei, né, como professora. Mas eu me lembro que na gestão do João Ricardo Guimarães Caetano, foi no ano de 2002 a 2007, 2008, mais ou menos, tinha o PJ aqui na Vila de Paranapiacaba, que era o programa de jovem. Muitos dos pais de vocês estudou no programa de jovens. Alguns tornaram-se monitor da AMA, que é a Associação de Monitores Ambientais, ganham seu dinheiro com trilha. Outros foram trabalhar no Parque Estadual da Serra do Mar, lá na calçada do Lorena, como guia, e fizeram a vida lá, conheceram guias de vários outros lugares de São Paulo, a partir do programa de jovens que a subprefeitura da época oferecia. Aí alguém pode dizer, mas professor, agora a subprefeitura não está oferecendo nada, não está tendo nenhum curso na vila, mas a gente tem um conselheiro na cidade que ele pode pedir cursos, se os jovens aqui da escola se organizarem e pedirem um tipo de curso que atenda mais que 10 alunos, né? Um curso de letramento em informática, um curso avançado de informática, ou se isso não acontecer por parte da prefeitura, do governo, como é que você, aluno, vai buscar sua formação para escrever um currículo, sabendo que currículo não é só um texto escrito num papel, né? Então, quando o aluno me para no corredor e fala, olha, eu digitei esse currículo, e não tem nada do que ele fez, currículo não é uma folhinha bonitinha e digitada com uma letra bonita, currículo é o que você fez. Outro exemplo de currículo aqui da Vila, o Matheus, eu acho que ele é aí do 2º ano do ensino médio, se eu não me engano. O Matheus está trabalhando lá na pousada da Dona Zélia. Quando ele sair de lá, ele pode pedir para o empreendedor fazer um certificado. Atesto para os devidos fins que o senhor Matheus trabalhou aqui no atendimento do receptivo de turismo da hospedaria do ano tal ao ano tal, ou durante 3 meses, eu não sei se ele é registrado, porque registra quando trabalha todo dia, né?
como é que funciona um registro em carteira, que é uma coisa que às vezes também o jovem ainda não sabe. Outra coisa, todos vocês tiraram carteira de trabalho? Porque a gente, como escola, se isso for uma demanda da sala toda, a gente pode fazer uma parceria com o cartório da cidade, que é o cartorinho, que está na parte alta, e a gente pode pedir para um juiz de direito trabalhista vir até a vila e a gente fazer um dia de emissão de carteira de trabalho na vila de Paranapiacaba. Quem quiser e tiver interesse de emitir sua carteira de trabalho, não significa nem que vai começar a trabalhar agora, mas já é legal ter uma carteira de trabalho. Aí me procura no PV lá do WhatsApp, eu quero tirar uma carteira de trabalho, porque se tiver bastante demanda, a escola pode fazer uma parceria com o cartório e todas as carteiras saírem por aqui, né? Do que cada um de vocês irem até um cartório fora de trabalho, trabalhista, porque eu não sei, isso daqui é de registro civil, eu não sei se eles emitem carteira de trabalho, porque para emitir carteira de trabalho é um cartório trabalhista, tá? São essas informações que essa disciplina vem trazer para que vocês comecem a projetar o pensamento. Porque só quando a gente projeta é que as coisas começam a acontecer. Porque quando a gente projeta, o que é a palavra projetar? Projetar é como se acende uma luz, né? Vamos pensar um refletor de teatro ou uma lâmpada. Quando você acende uma lâmpada ou acende o seu, né? A gente aqui no celular, né, gente? Todo mundo tem a lanterna, né? O que é projetar, né? Eu tô, olha, com essa luzinha aqui, projetando a luz. E ela é infinita, mas ela vai para frente, né? Então, quando a gente começa numa disciplina que vocês podem perguntar, mas essa disciplina aí ó, não tem prova, ela só avalia a participação. Ah, é bobeira. Será que é bobeira essa disciplina? Será que você tem dentro do seu currículo alguém que fique o tempo todo te estimulando a pensar o seu futuro? Tem projeto de vida, o Rafael, né, que é um excelente docente. Ele faz pensar muito projeto de vida, filosofia de vida, claro. É que a diferença entre a disciplina projeto de vida e orientação de estudos é que projeto de vida fala de uma forma ampla do desenvolvimento socioemocional de vocês. Então, o professor Rafael, ele vai o tempo inteiro estar falando dos 4 pilares da educação, do perceber como se aprende, do perceber como se relaciona, dessa questão mais socioemocional, para que vocês estejam equilibrados e com bastante desenvolvimento interior, né? Interior não no sentido religioso, não que projeto de vida não aborde também os conhecimentos sobre os caminhos de religiosidade de cada um, mas o projeto de vida ele faz você pensar enquanto ser, enquanto homem, enquanto mulher, né? Ou enquanto, né? Vamos falar de todes, porque hoje tem todas, todos e todes, tem vários gêneros, né? E aí você vai pensar assim, quem sou eu no mundo, como que eu penso, como eu trilho o meu projeto de vida. É uma coisa muito mais ampla, né? E que também tem a ver com pensar a organização de percurso. Né? Lá em projeto de vida, o Rafael dá a noção de organização de projeção de percurso para a vida futura. Mas aqui em orientação de estudos é uma coisa muito mais dirigida. Essa aulinha aqui de meia hora, uma vez por semana, eu falo para todo mundo. Mas no WhatsApp, eu falo individualmente, também quando vocês estão sempre abertos a pedir mais material, né? Às vezes eu mando um material básico, eu não vejo muito retorno e eu vou mais devagar, para não pilhar vocês também, porque eu não sei o que vocês realmente fazem no período da tarde, né? Aqui no Lacerda, essa disciplina tem sido online, eu já expliquei, porque tem alguns alunos que moram nas comunidades de floresta, que usam o transporte escolar e voltam para a floresta, para as comunidades de floresta, e vocês que estão na Vila Histórica, dividiria a turma, nós, com o conselho de escola, optamos por essa matéria ser online.
Mas eu estou sempre de plantão no meu WhatsApp para perguntas, né? Então, voltando à questão do currículo. Pensar quem não quer fazer nem faculdade, porque eu fico orientando também quem vai fazer um curso superior, quais as disciplinas que têm maior pontuação no vestibular que você precisa focar mais. Não é que você não vai focar nas outras, mas naquelas que têm a ver com a sua escolha de formação universitária, você tem que focar mais, porque você vai ter mais pontuação na FUVEST ou até em universidades particulares, ou, né, semana que vem eu vou falar só das universidades. Vocês sabem quantas universidades públicas nós temos no Brasil e como acessar todas elas? Vocês imaginam que você está aqui em Paranapiacaba e você pode, por exemplo, prestar o vestibular para a Universidade Federal da Bahia e morar numa moradia estudantil na Bahia, no Ceará, em Fortaleza, no Rio Grande do Sul, em Florianópolis. Tem universidade federal por todo o Brasil e para alunos que não são daquele estado, que é federal, né? A federal está em todos os estados. E quem presta uma universidade, por exemplo, eu moro aqui em Paranapiacaba e eu resolvo prestar em Blumenau, Santa Catarina, porque lá tem biomedicina. É uma das melhores faculdades de biomedicina, é a Federal de Blumenau. Aí você pensa, nossa, mas e aí? Eu saio daqui, vou morar onde? Então, quem é daqui vai para lá, tem bolsa de ajuda de custo para o aluno que mora sozinho e tem a moradia estudantil, tá? Então, você vai ter uma bolsa para comer e uma para morar. Sabia disso? Você não precisa prestar a universidade só no estado de São Paulo. Você pode. Vamos pensar em 2 ex-alunos aqui da Escola Lacerda, o Luan e o Lucas. Os 2 prestaram Universidade Federal e foram morar no sul do Brasil. Se eu não me engano, o Luan, ele hoje trabalha nos Jornalistas Livres. Ele fez a Universidade Federal de Comunicação e Jornalismo, e eu acho que ele ainda mora. Agora ele está morando em Brasília, se eu não me engano, né? Porque ele mudou bastante para vários estados. E o irmão dele, o Lucas, eles são gêmeos, se eu troquei o nome, vocês me desculpem. O irmão deles, o Lucas, também estudou lá no Sul e agora está passando um tempo na vila, porque já acabou a formação e está procurando uma colocação no mercado profissional. Eu estou pensando até em trazê-los aqui para a gente conversar com esses ex-alunos, como que eles foram estudar tão longe, né? 2 alunos que moravam só com a mãe, né? E de repente eles alçam voos tão distantes, né? Temos alunos que não prestaram faculdade, mas que moram na Inglaterra. O Lucas, o filho da Jurley aqui, né? Aqui da cidade. Ele não fez faculdade, acabou o ensino médio aqui no Lacerda, mas ele começou a entrar em contato com pessoas da rede ferroviária internacional e hoje ele mora lá na Europa, trabalha como ferroviário lá. Foi um caminho dele. Mas eu só quero dizer uma coisa para vocês. Todo caminho tem estudo, tem rotina de estudo, tem pesquisa. Não adianta achar que vai cair o futuro nas mãos, sem você trilhar uma busca. E é agora, no 2º ano do ensino médio, que você começa a buscar isso, nem que seja projeção mental. Você não precisa fazer nada, mas você já tem que começar a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer quando acabar o 3º ano? O que vai ser de mim quando acabar o 3º ano? Eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um ensino técnico, eu vou fazer um ano sabático de não fazer nada até ter uma ideia, que também tudo bem. Mas não esquece que ano sabático você vai perdendo contato com toda a área de estudos. Por exemplo, estar aqui me ouvindo, né? Que aluno não gosta de ouvir, né? Eu sou uma senhora de 54 anos falando com o jovem. O jovem fica, pô, essa professora é chata, tá aí falando comigo. Mas assim, é a partir da minha fala que eu te faço pensar.
te instigo a pensar em você mesmo, aos seus caminhos do futuro. Agora, você faz um ano sabático de um ano sem fazer nada, sem contato comigo ou com qualquer outro estudante, você vai se fechando cada vez mais e as suas possibilidades vão se fechando junto. Então, quem está em movimento está o tempo inteiro ligado nas informações. Né? Eu digo que quando a gente está desempregado, a gente tem menos informação do que quando a gente está fazendo bico, por exemplo, né? Ou em alguns momentos da juventude, meu primeiro emprego, eu sou filha de viúva da Zona Leste, então eu tive que trabalhar muito cedo, porque a minha mãe tinha 4 crianças, 4 jovens já, né? Quando meu pai morreu, a gente teve que ajudar a botar comida em casa, né? E eu comecei trabalhando, meu primeiro emprego foi numa metalúrgica, eu era recepcionista de uma metalúrgica, né? Mas depois eu perdi o meu emprego, eu lembro que eu fui ser assessorista do mapping, do antigo mapping, lá do centro de São Paulo. O que faz uma assessorista? Fica subindo e descendo com um elevador, é um trampo super chato. Vai lá, primeiro andar, calcinha, roupa de banho, segundo andar, armarinhos, terceiro andar, cama, mesa e banho, quarto andar, móveis. Imagina, eu tinha que ficar falando isso, subindo e descendo com um elevador. O mapping era naquela época, né, que eu já sou uma senhora, como eu disse para vocês, era como se fosse os shopping centers de hoje, mas eles tinham, se eu não me engano, tinha 10 andares lá, né, no Anhangabaú, lá em São Paulo. E eu ficava o dia inteiro, do primeiro ao 10º andar, falando. Era horrível o trabalho, mas foi um bico que eu encontrei enquanto eu estava desempregada. E nessa coisa de ficar num elevador cruzando um monte de gente e estar em movimento, é que eu achei o meu segundo emprego, que tinha muito mais a ver com a minha área, porque eu já estudava Escola Técnica Carlos de Campos, desenho de comunicação no Brás, eu já fazia desenho, eu já fazia estamparia, e eu queria trabalhar na minha área. E foi nesse elevador que eu conheci alguém que falou: nossa, você estuda desenho e é recepcionista de elevador? Eu trabalho numa estamparia. E trocamos o telefone e eu acabei achando um outro trabalho. Então, sabe aquele ditado, gente? Quem fica parado é poste? Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Vocês são tão maravilhosos, são tão lindos, tão cheios de energia. Vocês são tão inteligentes, sabe? Tá na hora da gente pensar um pouquinho, né? Como é que eu, a partir dessa reforma do ensino médio e dessa nova disciplina chamada orientação de estudos, como eu, estudante, vou começar a projetar a minha saída do ensino médio? Porque é isso que é orientação de estudos. Projeto de vida é pensar muito mais além, né? A gente faz planejamento de curto, médio, longo prazo, né? Em aulas de projeto de vida chega a se discutir até questões de longuíssimo prazo mesmo, né? Da minha comunidade e da humanidade. Agora, em orientação de estudos, é algo muito dirigido. Então, você vai ser jogador de futebol, você já está treinando? Você vai trabalhar com moda, já está olhando o site, já está se identificando com essa área nas pesquisas pós-horário de aula? Você aí que vai ser comissária de bordo, está pesquisando tudo sobre a sua área, o que você precisa saber para isso? Você que me disse que quer ser psicóloga, você estudou mais do que aqueles 2 vídeos que eu mandei para você, né? E eu quero convidar vocês agora, finalzinho dessa aula, né, que já está dando aqui o nosso horário. Eu conversei com o professor Rafael, que é de projeto de vida, e dentro do currículo, projeto de vida e orientação de estudos faz algumas ações coletivas, né? Só um minutinho, por favor. Então, a gente vai fazer uma ação coletiva, eu e o professor Rafael, de projeto de vida, que é assim, no final do semestre, como eu já tenho mapeado mais ou menos o que cada um de vocês deseja fazer, saindo do ensino médio, a gente vai fazer uma roda de conversa com profissionais dessas áreas, né?
que vocês têm me sinalizado aqui no meu particular do WhatsApp, né? Então, a ideia é colocar esses profissionais para virem contar um pouco para vocês como que foi o caminho de estudos para o Ailton do Semasa, que é da Secretaria de Meio Ambiente aqui e Abastecimento aqui de Paranapiacaba e de Santo André, como que o Ailton ele virou arquiteto, que ele precisou estudar para passar no vestibular de arquitetura, quais foram as matérias que ele teve que se concentrar mais para essa prova de vestibular. Estou tentando trazer uma moradora que é a Daniela, que é filha da Zélia Paralego, para dizer o que ela precisou, qual foi esse trajeto dele. Hoje ela é chefe de comissário de bordo. Ela é para lá de comissário de bordo, né? Ela coordena uma equipe enorme de comissário de bordo da TAM. Ou é da Gol, eu não me lembro. E aí, assim, vou trazer o jornalista Carlos Riso, que trabalha com criação de loja virtual e mais. Vou trazer para vocês o Guilherme Campos, que ele é um designer que ele, além de montar uma loja virtual, ele faz uma foto 3D, por exemplo. Vamos dizer que aqui na vila nós temos um empreendedor que venda sorvetes de Cambuci ou um prato qualquer aqui à base do Cambuci, que é o patrimônio imaterial tombado aqui de Santo André, graças ao que o movimento de empreendedores da vila. Então, esse rapaz, ele fotografa o prato de todos os ângulos, ele coloca num programa de AutoCAD e quando o cliente clica para comprar aquele prato, aquele doce, ou pode ser uma escultura, ou pode ser qualquer outro objeto criado pelo empreendedor, tem um botãozinho na loja virtual que ele vai virando o objeto e ver o objeto de todos os ângulos. Imagina você poder comprar uma roupa e um tênis pela internet, olhando todos os ângulos, e ainda tem um simulador, né, falando de roupa, que você manda as suas medidas e aparece um manequim e veste, né? E você já tem a certeza que você vai comprar aquilo que vai caber no seu corpo. Então está muito moderno a forma de venda pela internet, né? Então, para finalizar essa aula de orientação de estudos, vocês precisam perceber qual que é o caminho que vocês estão querendo trilhar e o que vocês precisam fortalecer de conhecimento dentro de vocês, quais cursos que vocês precisam buscar, até na internet mesmo. Às vezes não precisa nem sair de casa, entendeu? E às vezes não precisa nem pagar, porque pode ter muita coisa gratuita por aí, tem muita oportunidade, mas vocês precisam se organizar, tá? Ai, que chato essa mulher falando, nossa, não aguento mais. Alguém me diz, você só fala a mesma coisa, né? E, na verdade, a nossa intenção, minha, de todos os professores da equipe, é que vocês se transformem em seres humanos incríveis, e que vocês tenham menos dificuldade, porque quem se forma melhor tem menos dificuldade. Eu vou finalizar. Obrigado por me ouvir até agora e manda ou um áudio resumo, olha como eu facilito para vocês aqui as coisas, ou um áudio resumo no PV do WhatsApp, ou escreve os tópicos do que eu abordei aqui nesse vídeo, fotografa e manda no WhatsApp particular para mim poder pontuar a sua participação. Fica com Deus, galerinha. Até. Vou finalizando aqui a sessão.